Fala pessoal, tudo bom? Vamos aí para mais uma aula nossa semanal, né? Eu tenho postado alguns conteúdos menores, como vocês devem ter visto aí no canal, os vídeos mais curtos, dando algumas dicas, coisas que eu já tinha também, mas semanalmente a gente tem o nosso compromisso aqui, que é uma aula mais completa, né? Que eu consigo mostrar algumas coisas para vocês da atuação de um engenheiro, de um arquiteto numa obra de pequeno e médio porte, né? Tirando toda aquela teoria que a gente aprende na faculdade, tentando justamente preencher essa lacuna, né? E hoje o tema que eu vou falar é bem interessante, porque nos outros temas a gente estava entrando numa área bem técnica, né? Que é a questão de a gente saber ali como que executa um baldrame, como que é uma terraplanagem, se a terraplanagem vem antes da concretagem do baldrame, como que é, obviamente vem antes, mas assim, tem gente que acha que primeiro levanta o muro de arrimo, depois faz uma terraplanagem, ou pode ser ao contrário. Então, nessas aulas a gente discutiu umas coisas técnicas assim, né? Hoje vai ser uma aula bem interessante que a gente vai falar de atuação de engenheiro civil, de arquiteto em obras de pequeno e médio porte, mas a gente vai entrar numa parte mais que é um pouco subjetiva, que é o que você pode fazer como engenheiro ou arquiteto numa obra de pequeno porte, seja como arquiteto responsável, construtor. Vou explicar a diferença entre você ser o construtor, você ser o arquiteto responsável por você fazer o acompanhamento, projeto de aprovação na prefeitura. Então, eu dei uma aula aí que eu falei sobre responsabilidade técnica, mas aquilo ali é só uma questão legal que eu expliquei. Hoje a gente vai ver ramos de atuação, ou seja, dentro de pequenas obras, você pode atuar em várias áreas como engenheiro ou como arquiteto. E é isso que a gente vai discutir hoje, tá? Eu vou abrir aqui do lado, vou diminuir minha tela, vou abrir aqui para já dar um spoiler de coisas que a gente vai ver e eu vou comentar cada um deles para vocês já entenderem mais ou menos o que a gente vai fazer, tá? Beleza, então tá aí os itens. Pode parecer que basicamente um engenheiro ou arquiteto dentro de uma obra tenha só um tipo de atuação, mas vocês veem que só pelos itens que eu listei aí, ó, a gente está vendo um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de atuação, né? Pode ter até mais, mas seis tipos de atuação diferentes de arquitetos e engenheiros dentro de uma pequena e média obra, seja na execução, na fase de projeto. Tem seis tipos principais e a gente vai discorrer sobre cada um deles pela minha experiência aí que eu tenho com contato nesse mercado, né? Que a gente atua, então a gente constrói, a gente faz projeto, a gente é responsável técnico, então você vai tendo um pouco de experiência. E quando você está na faculdade, basicamente você não sabe nem que coisas você pode fazer. Isso pode até te dar uns insights em relação à questão assim de mercado, de profissão. Não é esse o objetivo da aula. Meu objetivo é você entender as diferentes formas de atuação, né? Por uma questão mais de entender como funciona a coisa, mas obviamente você vai ter um conhecimento até para começar a pensar para que lado você pode ir se você por acaso for trabalhar como engenheiro civil em um escritório ou for autônomo. Essas áreas também você pode ser um engenheiro dentro de um escritório, então você começa a ter uma noção melhor de mercado, que não é esse o objetivo. Tem bastante coisa aí na internet sobre o mercado. Não sei se são boas, não costumo acompanhar. Eu aprendi o mercado basicamente na raça, né? Começando a atuar e começando a conhecer o pessoal, fazendo network. Mas possivelmente a gente vai acabar falando um pouquinho sobre o mercado hoje e um pouco mais para frente, porque é uma coisa que tem sido pedido bastante, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa assim que você pode pensar que um engenheiro civil ou arquiteto pode atuar, primeira coisa de uma obra pequena ou média. O que é uma obra pequena ou média? Como eu comentei, é um predinho ali de quatro andares ou um sobrado, né? Não é, a gente não está partindo para um prédio de 10 andares, coisa do tipo, né? Um prédio horizontal é considerado uma obra de médio porte, né? Um prédio mais horizontal, assim, que é comum, às vezes, aqui na minha região, a gente tem algumas galerias comerciais que são considerados prédios, mas são de médio porte. E principalmente obras consideradas de pequeno porte, né? Que aí vai desde o pequeno mesmo, que é uma casa térrea, simples, às vezes até sem laje, né? No esquema Minha Casa Minha Vida, às vezes aquela coisa bem simples,
até obras que são consideradas pequenas, mas é um sobrado já, com vão de 8 metros, com vigas em balanço, aí é considerado obra pequena, mas é um pouquinho complexa, né? Dentro dessa pequena tem diferentes tipos de obras, que eu quero dizer. Então, primeira área de atuação, ou a primeira coisa que um profissional pode fazer numa obra desse tipo de porte, a primeira coisa é fazer o projeto arquitetônico mais aprovação na prefeitura, tá? Quando uma pessoa vai construir, eu digo construir não, digamos, clandestinamente, né? Mas se a pessoa vai construir com o mínimo de formalidade, que hoje se o cara vai construir num condomínio, por exemplo, ele vai ter que fazer da maneira correta, senão o condomínio nem aprova. Ou uma casa, um sobrado, por exemplo. Ou se ele vai fazer um ponto comercial, pior ainda, porque aí a prefeitura é bem mais rígida, tal. Na verdade, qualquer obra, se for feita não dentro dos conformes, sem aprovação na prefeitura, ela está sujeita a chegar lá e ser embargada. É uma obra que ela é clandestina, né? Claro que na periferia existe bastante. O pessoal não faz projeto arquitetônico, porque você não consegue nem aprovar na prefeitura. Às vezes o terreno não tem nem escritura, né? Mas vamos dizer uma situação comum. E também não é nesse tipo de obra que você vai atuar como engenheiro ou arquiteto. Se o cara não tem nem ali o mínimo de legalidade na construção dele, você não vai atuar nessa obra. Então, em obras que a gente atua, a primeira coisa que você pode ser requisitado a fazer, ou a primeira coisa que você pode focar em fazer, a primeira área, assim, não primeira em termos de ordem, mas assim, a que é mais comum, digamos assim, é você fazer o projeto arquitetônico, desenvolver o projeto arquitetônico, então um trabalho de escritório, mais a aprovação na prefeitura. Normalmente quem faz o projeto arquitetônico faz a aprovação na prefeitura também, tá? Então, isso daí é a primeira coisa que o cara precisa ter para ele iniciar a construção. Então, é a primeira vez que ele vai chegar e vai ter que contratar um arquiteto ou um engenheiro. Existe uma polêmica aqui de se engenheiro civil pode fazer projeto arquitetônico ou não. Então, eu já estou ressaltando porque algumas pessoas podem já torcer a cara e, principalmente se tiver tem, né, alguns arquitetos que me acompanham aí nos cursos e nessas nossas aulas aqui que a gente faz semanalmente, e eles podem já torcer um pouco o nariz, né? Então, projeto arquitetônico, o ideal, na minha opinião, é que o arquiteto faça, não por uma questão de legalidade, por uma questão de que um arquiteto, possivelmente, digamos, um arquiteto e um engenheiro do mesmo nível, né? O arquiteto vai conseguir fazer um projeto arquitetônico bem melhor, bem mais pensado e tudo mais, né? Mas hoje em dia tem uma certa disputa aí na justiça, porque depois que separou os órgãos, né, o CAU, que é o órgão dos arquitetos, falou assim, olha, não, o engenheiro civil não pode fazer projeto arquitetônico. Aí só que o CREA, que é dos engenheiros, falou, não, pode fazer. E o que acontece é que, assim, em termos legais, um órgão que não rege os engenheiros civis não pode dizer o que o engenheiro civil pode ou não fazer, entendeu? Ele pode dizer o que o arquiteto pode ou não fazer. Então, mas eu não estou nem falando da questão legal e também não vou entrar aqui na minha opinião sobre isso. Eu não trabalho com projeto arquitetônico porque eu sou engenheiro civil e eu não me especializei muito nessa área, mas tem muito engenheiro civil que trabalha com isso porque é a primeira porta de entrada, como eu estou falando aqui, que é o quase 100% das pessoas que vão construir precisa de um projeto arquitetônico e aprovação na prefeitura. E poucas vão precisar de um projeto estrutural, o acompanhamento de obras, poucas não, né? Mas a proporção vai diminuindo em relação ao projeto arquitetônico. Quem precisa de projeto estrutural é porque já fez um projeto arquitetônico. Quem precisa de acompanhamento de obra é porque já fez um projeto arquitetônico. Então, realmente, quem trabalha com projeto arquitetônico vai ter um mercado maior, né? Pode ter mais disputa também, no final dá elas por elas, mas é um tipo de mercado de entrada para engenheiro civil e arquiteto, tá? Eu não vou falar qual que é a minha opinião sobre isso. Eu falei assim, se eu estou construindo minha casa e tiver um engenheiro civil e um arquiteto para fazer o projeto arquitetônico, possivelmente eu vou contratar o arquiteto, né? Estou falando do mesmo nível, porque tem profissionais e profissionais. Do mesmo jeito que tem uns engenheiros civis que trabalham com projeto arquitetônico há muito tempo e os caras manjam mais às vezes do que muito arquiteto, né? Principalmente se você está comparando ele, que já aprovou vários projetos arquitetônicos, com alguém que está entrando no mercado ou coisa do tipo, tá? Inclusive tem caras que são arquitetos famosos que na verdade eles são engenheiros civis e eles acabam se indo mais
pro lado da arquitetura e às vezes faz até uma especialização para conseguir a parte mesmo, digamos, legal, tá? Então, hoje, um engenheiro civil pode, eu não quero entrar muito nisso, um engenheiro civil pode assinar um projeto arquitetônico? Pode, mas o CAL vai chiar. Mas hoje, se você for na justiça, possivelmente você como engenheiro civil, você vai poder ganhar isso, porque tem essa disputa ainda, tem uma brecha legal ainda, que isso daí mais para frente vai ser sanada. Porque é interessante, ó, o CAL, que é dos arquitetos, ele fala, engenheiro civil não pode assinar projeto arquitetônico, porque ele só tem uma ou duas matérias lá de projeto arquitetônico. Então, a gente é especialista, a gente pode assinar. Mas, em compensação, o CAL fala assim, ah, não, arquiteto pode assinar projeto elétrico, até projeto estrutural, dependendo do porte, o arquiteto ele pode emitir um ART disso daí, ele pode ser responsável por um projeto estrutural, dependendo do porte. Aí o CREA podia também chegar e falar, não, arquiteto não pode mais fazer projeto elétrico, projeto estrutural, coisa do tipo. Então você vê que, assim, se você for ver pela justiça da coisa, um não tinha que estar dando opinião no outro, né? Porque do mesmo jeito, então o arquiteto só ia poder ficar com o projeto arquitetônico e engenheiro civil ia poder só fazer projeto estrutural, elétrico e hidrossanitário. Em obras de pequeno porte, é comum engenheiro civil da tua cidade, aí se você tiver numa cidade menor, você vai ver que o projeto arquitetônico é aprovado por engenheiro civil aí que põe a plaquinha lá, projeto arquitetônico, tal, tal, e faz um monte de serviços diferentes, né? Constrói e tudo mais. Claro que também depende do porte da construção. Imagina que você está fazendo um projeto mais arrojado. Você não vai querer contratar um arrojado em termos de, digamos, de arquitetura. Óbvio que seria muito mais interessante para você, como proprietário, contratar um arquiteto. Então, tem projetos e projetos, assim, essas coisas são bem tênues, assim, não dá para falar só, ah, não, não pode trabalhar ou pode trabalhar, porque tem diferentes tipos de projeto, né? Por exemplo, se eu for fazer um projeto aqui de uma praça, uma coisa mais urbanista, como engenheiro civil, eu não vou saber nada disso daí, né? Eu não trabalho com projeto arquitetônico, já deixando bem claro, para não parecer que tem um viés, não. Eu não trabalho, nunca trabalhei, porque basicamente eu me especializei em uma área mais técnica, né? Mais de engenharia mesmo, né? Bom, beleza. Então, a primeira tipo de atuação que você pode ter é aprovação na prefeitura e com o projeto arquitetônico, que é o primeiro documento que a prefeitura pede para depois soltar o alvará para você poder começar a construir. Então, qualquer construção legal precisa disso aqui. Então, obviamente, vai ser sua primeira atuação, como arquiteto ou engenheiro civil. Tá? Então, esse é o principal tipo de coisa. Quando você faz o projeto arquitetônico e faz a aprovação na prefeitura, você não está tendo nada a ver com a construção. Se depois o cara quiser guardar aquilo lá e não construir, beleza, você não tem problema nenhum com isso. Se o cara quiser pegar aquele projeto arquitetônico e dar para outra pessoa construir, perfeito. Você está envolvido com o projeto e a aprovação na prefeitura. Você não tem nada a ver com construção, você não está fazendo acompanhamento de obra, você não está sendo responsável técnico. Depois eu vou comentar alguma coisa sobre responsável técnico aqui nesse caso, tá? Mas você está mexendo com o projeto. O produto final que você tem que entregar para o cliente é um projeto aprovado na prefeitura, não tem nada a ver com a construção. Depois ele pode conseguir ou não construir, pode contratar outra pessoa para construir e tudo mais. Agora tem uma coisa aqui que eu tenho que salientar, que vamos colocar isso aqui de vermelho, só para ficar aqui. Um negrito tá bom, vai. Não estou achando aqui o vermelhinho no meu texto. Tá. Uma coisa que você pode perguntar, o que é isso daqui? Por que eu coloquei aqui profissional responsável? Algumas prefeituras, para você fazer a aprovação do projeto, você precisa indicar um cara que vai ser responsável pela obra em si. Algumas prefeituras acontece isso. Na minha região aqui de Indaiatuba, é isso que acontece. Quando você vai fazer o projeto arquitetônico e aprovar na prefeitura, ela pede, além de alguém que é o autor do projeto arquitetônico, que aí pode ser um arquiteto, um engenheiro e tudo mais, ela fala assim, tá, e quem vai ser o profissional responsável pela obra? Esses caras podem ser duas pessoas diferentes, porque o fato de o cara ter feito o projeto arquitetônico e aprovado na prefeitura não quer dizer que ele vai ser o responsável pela obra, tá? Em geral, o que os arquitetos aqui da minha região faz? Eles assinam também como responsável técnico pela obra.
Tá? Então, na prefeitura, eles entram como autor do projeto, mais responsável técnico por obra. Inclusive, isso daqui fica até meio implícito aqui. Na maioria das regiões é assim, tá? Isso não é uma coisa particular da minha região. Fica até implícito que se você está contratando um projeto arquitetônico, para uma obra desse porte aqui que eu descrevi, você também está contratando a responsabilidade técnica, tá? Isso é muito ruim para o projetista arquitetônico, que o que acontece na quase 100% dos casos é que o cara faz o projeto arquitetônico, aprova na prefeitura, coloca o nome dele como responsável técnico também pela obra, direção de obra que a gente chama, né? Responsabilidade técnica pela obra seria direção de obra, coisa, ou um nome análogo, né? Dependendo da RT que a prefeitura pedir. Então, ele é responsável pela obra, mas ele não quer nem saber de obra. Ele não vai na obra. Eu já expliquei um pouco sobre a responsabilidade técnica. É gente que assina e muitas vezes não vai na obra, porque ele só assina porque ele é obrigado, senão ele não consegue fazer a aprovação do projeto arquitetônico, tá? Então, eu acho que as prefeituras deviam não exigir, e tem algumas que não exigem, um profissional responsável pela obra no momento da aprovação na prefeitura do projeto arquitetônico. Porque o projeto arquitetônico é uma fase totalmente diferente da construção. Você pode ter um projeto arquitetônico ali, arquivar e construir daqui a 6 meses. Então, os profissionais vão ser outros. Dessa maneira que as prefeituras pedem, ela quase obriga o arquiteto a ser já o responsável técnico. Ou, lógico, ele pode já descrever essa situação para o proprietário e o proprietário já pode ver um responsável técnico, mas isso na prática não vai acontecer muito, né? O proprietário nem consegue entender muito essas coisas. Ué, eu te contratei para você aprovar na prefeitura. Se está faltando algum item, é você que tem que ver isso. Então, quase 100% dos casos é isso. O cara faz o projeto arquitetônico, faz tudo direitinho ali, aprova na prefeitura e o nome dele sai como responsável pela obra, o que é muito ruim, né? Eu tenho uma aula aí sobre responsabilidade técnica, então foi na aula que eu ensinei embasamento, metade da aula eu falei sobre responsabilidade técnica. Dá uma assistidinha lá, que você vai ver as implicações disso, de você ser um responsável técnico pela obra, ou seja, emitir um RT de direção de obra. São duas coisas totalmente diferentes, mas que às vezes os caras embutem nesse processo de aprovação na prefeitura. Outra atuação de engenheiros e arquitetos dado que foi feito um projeto arquitetônico e aprovou na prefeitura, você pode trabalhar só com projetos complementares. Quando a gente fala de projetos complementares aí na linguagem da construção ou na linguagem de projetos de construção civil, projetos complementares, eles é como se eles complementassem o projeto arquitetônico, né? Ou seja, eles dão um complemento ali para você efetivamente poder construir. Então, é o estrutural, o elétrico e o hidrossanitário, né? Ou seja, o estrutural, todo mundo sabe o que é, projeto elétrico. Hidrossanitário aqui entra água fria, esgoto, é o projeto ali que muita gente chama de hidráulico, né? Erroneamente, porque a hidráulica é uma coisa bem específica e tem mais a ver com água fria e água quente. O hidrossanitário já engloba o sanitário também, que é o esgoto e até a parte de águas pluviais. Então, esse é mais uma área que você pode atuar. Inclusive, você pode atuar só nessa, né? Ou você pode participar de uma determinada obra só nessa, porque o nosso objetivo aqui não é tanto falar sobre mercado, qual que é a melhor de atuação e tudo mais. Nosso objetivo é falar que atuações você pode fazer dentro de uma obra. Tem gente que só faz isso aqui, ó. Tem gente que só faz isso e participou daquela obra, tá? E tem gente que só faz isso daqui e participou daquela obra. O meu escritório aqui, a gente tem um pequeno escritório que ele basicamente é especializado nesse tipo de coisa, né? Agora a gente está abrindo um pouco o leque, a gente abriu aí há algum tempo, né? Não agora, a gente abriu há algum tempo para outras áreas mais envolvidas com a execução, mas o nascimento dele foi basicamente com isso daqui, o que é um ramo interessante para quem se forma em engenharia civil ou até em arquitetura. Em geral, quem se forma em arquitetura vai para essa área aqui, o cara passa a vida inteira só trabalhando nessa área aqui. Essa área aqui de baixo é interessante mais para engenheiro civil,
mas eu conheço muitos arquitetos que só trabalham com essa área. É pouco comum, normalmente o cara vai acabar trabalhando com projeto arquitetônico e com os complementares, por exemplo, estrutural, às vezes ele terceiriza, coisa do tipo. Mas aqui é só mais um item que você pode atuar na obra, inclusive você pode atuar em dois, como eu estou falando. Aqui são itens que você pode fazer atuação na obra, tá? Aqui embaixo tem umas mais interessantes, que aí já é da parte de execução mesmo. Gente, tá um dia chuvoso aqui, bem cinzento. Então, se tiver algum chiado aí no som, é a chuva que está lá fora, então eu não ia deixar de gravar por conta disso. Hoje é o dia que eu costumo postar as coisas aí para vocês, tá? Então, você pode trabalhar ou atuar nessa área numa obra de pequeno porte. Então, esse cara aqui pode ser um profissional diferente desse cara. E em geral é, tá? Em geral, o cara faz o projeto arquitetônico, o arquiteto, aí depois, com o projeto arquitetônico em mãos, o proprietário vai em busca de projetos estruturais. Todo mundo faz projeto estrutural, elétrico e hidrossanitário? Não. A maioria depende do porte, das construções e tudo mais. Muita gente para aqui, está com o projeto aprovado na prefeitura e deixa essa parte aqui na mão do cara que vai construir, né? Às vezes até do pedreiro, do mestre de obras que vai construir, isso daqui deixa por conta dele. Não é interessante, né? Porque a gente sabe que o custo disso daqui, o impacto de um custo de você contratar um projeto estrutural numa obra é menos de 1%. E eu te garanto que o custo por você não ter contratado vai ser muito maior. Isso não é falinha de engenheiro ou de arquiteto que sempre tenta puxar a sardinha e fala, olha, se você não contratar um projeto, você vai desperdiçar muito. Não, isso daqui é de quem está diariamente em obra, né? Que faz projetos e que acompanha obras e ver o tipo de coisa que os caras fazem, ver o tipo de cagada que os caras fazem, que inclusive gera patologias depois, que é um tipo de custo, né, para você consertar uma patologia ali que deu na tua edificação, algum problema que deu, mas gera custos até antes, porque o desperdício de material é muito grande quando você não tem esses projetos feitos corretamente, tá? Depois eu vou gravar uma aula sobre projetos complementares, tal, mais aprofundada. Aqui eu só quero mostrar que você pode atuar simplesmente nessa fase aqui, né? Beleza. Aí depois dessas duas fases aqui, que são os dois filões aqui, digamos, na área de projetos, aí você pode ter uma atuação também com a parte de execução. Aí a parte de execução a gente tem quatro tipos principais, né? Quatro tipos eu acredito que são todos. Eu tentei quebrar a cabeça aqui para pensar se tinha mais, assim, grandes, né? Claro que a gente pode subdividir esses caras e tudo mais, mas assim, de grandes áreas de atuação, acredito que são esses quatro aqui que você pode atuar como engenheiro civil ou arquiteto nessas áreas. São totalmente diferentes uma da outra e eu vou explicar as minúcias de cada uma, tá bom? Então, aqui são as quatro áreas de atuação em obra, diferente do projeto. Então, inclusive, tem gente que faz essa daqui e depois faz uma dessas daqui. Tá bom? Então, nota que essas daqui você tem que fazer essa, depois você tem que fazer essa. Mas essa daqui, basicamente, você vai escolher um dos tipos, né, para você atuar, porque quando você faz um, meio que o outro já está resolvido, né? Então, você vai escolher um desses tipos aqui, assim, ou seja, a obra vai ter provavelmente esses dois e mais um desse daqui, né, que é a da parte de execução. Aqui tem muito a ver com o tipo de execução, tipo de contratação para fazer a execução, tá? Deixa eu dar uma olhada no tempo para a gente organizar a mentalidade aí. Então, o acompanhamento de obra é o mais típico. Nossa, esse daqui normalmente o cara às vezes já contrata até o projeto arquitetônico com o acompanhamento de obra. O acompanhamento de obra, que é vulgarmente chamado de acompanhamento de obra, o que na prática ele é? É basicamente você ir algumas vezes lá na obra, né, para ver se está tudo ok, e isso implica também que você é o responsável técnico pela obra perante a prefeitura. Por isso que eu estou falando que, às vezes, quem contrata o projeto arquitetônico já contrata acompanhamento de obra, porque a prefeitura exige que tenha um profissional responsável, e, em geral, o profissional responsável é o que vai fazer acompanhamento de obra, não faz sentido, né?
Já aconteceu, por exemplo, um caso aqui no escritório que eu assinei como projeto, como responsabilidade técnica, por uma questão de aprovação, né? Eu tinha feito estrutural, elétrico, hidrossanitária e foi me requisitado que assinasse como responsabilidade técnica, né? Porque tinha uma questão de financiamento lá, então a Caixa, ela pede que tenha um responsável técnico e tal, e na época o proprietário escolheu para eu ser o responsável técnico. Só que aí depois eu fiquei sabendo que um engenheiro ia tocar a obra, então ele ia fazer o acompanhamento efetivo da obra. Então eu tive que retirar a minha responsabilidade, expliquei para ele, não tem como eu ser o responsável técnico e você ter outro engenheiro na obra acompanhando a tua obra, porque ele que vai tomar as decisões e a responsabilidade vai vir para mim. Então não faz sentido. Em geral não, né? O que é para acontecer aqui, o cara que é acompanhamento de obras ele é o responsável técnico de obras. Então, quando um proprietário contrata, ele fala assim: "Eu estou contratando um acompanhamento de obra". O que subentende-se por isso? Que você vai algumas vezes na obra, tipo uma vez por semana, aí é uma questão de combinar. Você vai algumas vezes na obra e você vai ser o responsável se tiver algum problema técnico na obra, tá? Então, esse é o clássico acompanhamento de obra. Quer dizer que o cara vai estar todo dia lá na obra? Não. Quer dizer que o cara vai ficar fazendo orçamentos de aço para o proprietário? Não, o proprietário vai ter que se virar com isso. Ele é só um cara que vai dar um suporte técnico para a obra andar, né? E como ele está dando um suporte técnico, ele acaba se responsabilizando legalmente também. Agora, uma coisa aqui que é interessante: se você é responsável técnico pela uma obra, será que uma vez por semana é o suficiente para você ir em obra? Eu não conheço nenhum profissional aqui que eu já tive contato que vai mais do que uma vez na obra. A maioria, na verdade, vai a cada 15 dias, ou na verdade, a maioria, para falar a verdade, não vai nenhuma vez, tá? O cara assina a responsabilidade técnica com acompanhamento de obras e não vai nenhuma vez, a não ser que dê um pepino, alguma coisa ali, tá? Mas talvez o mais comum é o cara ir a cada 15 dias, e o segundo mais comum é ele não ir nenhuma vez, e o menos comum é ele ir mais com a frequência maior do que 15 dias, né? Isso daqui para mim é complicado. Eu não faria isso, tá? Se eu sou responsável técnico pela obra, eu ia querer, o mínimo que eu iria é 2 vezes por semana, porque eu preciso saber tudo o que está acontecendo. Responsável técnico pela obra, como eu expliquei aí na minha aula de embasamento mais responsabilidade técnica, pode procurar aqui no canal. Se um dia der um problema na estrutura e for visto que, por exemplo, uma ferragem de uma viga foi com um ferro a menos ali embaixo, né, uma barrinha de ferro a menos, quem é responsável por isso? É o pedreiro? Você pode falar lá no tribunal, no que seja, ou discutindo com o proprietário lá. Ah, mas foi o pedreiro que não colocou. Não, não interessa. O responsável técnico pela obra é justamente a função dele é verificar se o pedreiro está fazendo correto. O pedreiro, a função dele é assentar bloco, colocar as coisas no lugar, montar caixaria de viga, colocar a ferragem no lugar. A função dele não é se responsabilizar por nada, né? Então, eu iria com mais frequência e a frequência ia variar até, tipo, nos momentos importantes eu ia querer estar. Antes da concretagem de uma laje, antes da concretagem de qualquer elemento, na verdade, eu queria ver se a ferragem está na posição correta, seja pilar, viga, bloco de fundação. Eu me preocupo bastante com a estrutural, né? Mas não é só o estrutural que dá problema. Uma montagem de esgoto feita incorretamente, às vezes dá um problema maior, mais comum de acontecer, de dar problema. Então eu ia verificar muita coisa. Eu iria 2 vezes por semana, que é o que eu faço quando sou responsável técnico pela obra, mas no mínimo 2 vezes por semana. E o que acontece é que eu faço o mínimo de 2 vezes por semana, e se acontece numa semana que já foi 2 vezes e acontece uma coisa específica, como uma concretagem, aí eu vou até mais. O que manda é eu tenho que garantir que minha obra está sendo executada perfeitamente. Eu sou responsável técnico. Você tem que prezar pelo teu CREA, pelo teu CAL. Não, digamos, não sucumbe a tentações de assinar e um pouquinho só para ver o que está acontecendo, tá? Você é o responsável no final das contas. Não tem qualquer argumento, não adianta o proprietário assinar um papel que ele está responsável por tal coisa. Por exemplo, uma coisa que é importante aqui de acompanhamento de obra, que eu acho que eu comentei na aula, mas como eu não tenho certeza, eu vou falar de novo. Acontece bastante isso. Você é o responsável técnico pela obra e, por exemplo, você chega na obra e está uma coisa errada.
Aí o pedreiro, o mestre de obras fala, não, é porque vai ser assim, eu acho um exagero esse tanto de ferragem que o engenheiro colocou, então a gente vai mudar mesmo, vai ser assim, e ele acaba conseguindo convencer o proprietário. Isso acontece bastante. Aí você chega no proprietário, como responsável técnico, e fala, olha, isso aqui está sendo executado errado, então tem que fazer da maneira correta, senão eu não vou ser mais responsável técnico, né? Não vou poder. Aí ele fala assim: ah, não, mas eu garanto isso daqui, eu me responsabilizo. Você quer que eu assine um papel dizendo que foi eu que escolhi colocar menos ferragem do que está no projeto? A maioria dos caras que são responsável técnico aqui sucumbe a isso e acha que isso vai ter alguma validade, porque o proprietário assinou que ele que não está fazendo uma determinada coisa corretamente lá na obra, por escolha dele, isso daí vai ter alguma validade se der algum problema algum dia, se aquela viga cair, matar alguém ou só ter custos materiais. O proprietário vai ser o primeiro a tirar o corpo dele fora, porque na hora que ele está conversando, ele é o que sabe de tudo, né? O que abraça a responsabilidade. Na hora que der o pepino, ele vai simplesmente argumentar: eu sou leigo, eu achei isso. É você que tinha que me falar que se ele for esperto, ele vai argumentar isso. Se ele não for, ele só vai ficar. Ele vai acabar saindo pela tangente mais ou menos na mesma coisa. Eu achei, eu sou leigo, tal. Eu tinha que ter uma instrução melhor sobre isso. E é isso que qualquer juiz vai imaginar. Você é o responsável técnico, você é o profissional, você é o engenheiro. Se você permitir o cara assinar um negócio lá que você sabe que vai dar problema, esse papel aí não tem validade nenhuma, não tem validade nenhuma. Então, muito cuidado. Todas essas áreas aqui para mim, a que eu tenho mais, digamos, receio de atuação, não receio por medo, mas assim, que eu tomo todos os cuidados necessários e faço muito corretamente, é responsável técnico. Ah, mas você tem mais receio e mais responsabilidade quando você faz um responsável técnico do que um estrutural? Sim, porque no estrutural a gente confere várias vezes aqui no escritório, tem pessoas diferentes que conferem o projeto, a gente revisa, é uma coisa que o computador ajuda a gente fazendo os cálculos que são mais manuais, a gente revisa para ver se está acontecendo alguma coisa. Agora, execução de obra, cara, você faz as coisas tudo bonitinho, quando você chega lá, o pedreiro fez um negócio totalmente errado, fez da cabeça dele, falou pro proprietário que não precisa disso, não precisa daquilo, o que você vê de coisa problemática, ferragem de pilar aparente, aí o cara vai lá e reboca. Então, a probabilidade de erro é muito maior na execução, e se você é o responsável final pela execução, o que é o responsável técnico, independente se foi o pedreiro que fez errado, é outra coisa. O fato de ser o pedreiro que fez errado, isso daqui só vale entre você e o proprietário. Imagina que você chega lá na obra, você fala pro pedreiro colocar 3 barras de ferro lá, de acordo com o que está no projeto, e ele coloca 2. Quem que vai arcar com o custo disso para refazer? Imagina que foi concretado e tudo mais. É o pedreiro. Você vai chegar pro proprietário e falar: o pedreiro colocou errado. A gente tem que refazer. Quem vai arcar é o pedreiro que ele colocou. Então, na sua relação ali com o proprietário, de questão de custo de obra, aí sim foi o pedreiro que te desobedeceu o projeto ou coisa do tipo, que tem alguma validade. Em termos legais, se acontecer algum problema, isso não tem validade nenhuma quem que fez. Você é o responsável final. Tá? Então, o nome já fala, é responsável. Não quer dizer que é que você que executou, quer dizer que você é o responsável. Tá? Legal. Esse é um tipo. Então, esse aqui é muito comum. Por que que é muito comum? Porque, na maioria das vezes, quando você faz o projeto arquitetônico, a maioria das prefeituras já pede um responsável técnico e, às vezes, o arquiteto, o que ele vai fazer? Na maioria das vezes, o arquiteto ou o engenheiro que fez a aprovação do projeto arquitetônico vai falar: já que eu tenho que ser o responsável técnico, eu só serei o responsável técnico se eu também for fazer o acompanhamento de obras, porque ele consegue cobrar alguma coisa, né? Então, a maioria que sai de um escritório de arquitetura com projeto arquitetônico contratado, mais o acompanhamento de obra, que subentende-se aqui dentro do acompanhamento de obra a responsabilidade técnica. Então, esse é o pacotão clássico aí que o cara sai de dentro de um projeto de um escritório de arquitetura com isso contratado, né? A não ser, tem algumas prefeituras que não existe responsável técnico na hora da aprovação na prefeitura, aí isso acaba sendo menos comum essa prática, né? O cara sai com o projeto arquitetônico aprovado e depois ele vai buscar um responsável técnico, se ele quer um responsável técnico e tudo mais, tá?
Claro que na hora de construir mesmo, a prefeitura vai exigir, eu só estou falando na hora da aprovação do projeto arquitetônico. Na hora de construir mesmo, a prefeitura sempre vai exigir um responsável técnico, que não tem nada a ver com o autor do projeto arquitetônico. Eles podem ser a mesma pessoa, mas não tem, não, uma coisa não implica a outra, tá? Beleza, o acompanhamento de obra é muito típico mesmo acontecer. O cara, o proprietário, ele quer alguém lá, já que vai ter um responsável técnico, ele quer alguém. Às vezes, muitas vezes ele não contrata, é comum também não ter essa contratação, tá? Não é uma coisa que é assim 100% contrata isso daqui. 100% não contrata nem os projetos aqui, né? É mais comum o cara contratar esse e não contratar projetos, né? E aí, e você como responsável técnico, será que é interessante você ser o responsável técnico pelo uma construção que não tem projeto estrutural? Será que é interessante? Se um dia der um problema, qual que é a primeira coisa que vão te perguntar? Cadê o projeto estrutural? Ah, não tem projeto estrutural. Quem é responsável por não ter projeto estrutural? Não é o proprietário que não quis contratar. É o cara que é responsável técnico. Ele é o responsável por falar para o proprietário, olha, a gente só adianta na obra se tiver o projeto estrutural, tá? Então tem que ter projeto de no mínimo o estrutural, né? O elétrico hidráulico aí é mais uma coisa que é interessante para a questão de custo de obra, tá? Beleza. Além, deixa eu dar uma pausa aqui, só o pessoal fica ligando, já a gente dá. Bom, vamos lá. Acho que o pessoal parou de me ligar aqui, né? Então, o acompanhamento de obras é muito comum acontecer e esse daqui é uma área. Tem gente que trabalha só com isso daqui? Existe pessoas que trabalham só com isso aqui. Não é tão comum, mas existe. Pessoas que trabalham só com acompanhamento de obra. Então, o cara é responsável técnico por um monte de obra e ele vê lá se tá tudo saindo de acordo e tudo mais. Mas o mais comum é o cara que trabalha aqui trabalhar no acompanhamento de obras também, tá bom? Então, a maioria dos escritórios de arquitetura já oferece esses dois caras aqui, ó. Ah, você está contratando o quê? Projeto arquitetônico mais acompanhamento de obras. A proprietária fala, não, eu só quero projeto arquitetônico. Então ela vai falar, então você tem que achar alguém para assinar como responsável técnico aqui, tá? Isso seria o que acontece. Ah, mas aí eu não quero contratar uma terceira pessoa. Então tudo bem, então contrata o nosso acompanhamento de obras que já ganha a responsabilidade técnica, que é uma coisa meio que implica a outra, tá? Beleza, isso é um jeito. Aí o proprietário que faz tudo, né? O proprietário vai lá, contrata os pedreiros, compra o material, o cara que está fazendo acompanhamento de obra, engenheiro civil, arquiteto, ele só passa lá na obra para ver se está tudo de acordo com o projeto, ou nem passa, ele se dá o luxo ali de simplesmente confiar que as coisas vão acontecer corretamente, depende do porte da obra e tudo mais, né? Beleza. Aí, aí depois, se o proprietário quiser avançar um pouco, tem outra modalidade aqui que é administração de obra. Quando você está fazendo administração de obra, já está implícito que você também está fazendo acompanhamento de obra. A administração de obra é uma coisa, digamos que é maior do que o acompanhamento de obra, uma coisa mais completa, né? Que já engloba o acompanhamento de obras. Então, imagina que você vai trabalhar com a administração de uma obra. Então, você é contratado para fazer uma administração de uma obra. O que isso significa? Significa que você vai ver a questão técnica, isso eu estou falando para obras de pequeno e médio porte, tá? Administração de obras em obras de grande porte, prédios de construtoras grandes, uma obra de, sei lá, de ponte, é outro tipo de coisa. Estou falando dentro de obras de pequeno porte, a gente entende como administração de obra, que é um tipo de serviço que você pode oferecer ou uma área de atuação que você pode fazer. Administração de obra é basicamente você vai fazer tudo, quase tudo pelo proprietário. Então, o proprietário basicamente vai pagar as coisas, entendeu? Então, você vai fazer o quê? Você vai, quando for a hora de comprar o aço, é você que vai correr atrás de 3 orçamentos diferentes. É você que vai, na hora de contratar o pedreiro, é você que vai atrás de vários pedreiros e vai falar para ele, olha, tem esses 2 pedreiros aqui, que eles são bons, pedreiros não, digamos, cara que vai executar, mestre de obras, servente. O mestre de obras, em geral, você contrata e já vem o servente junto e tudo mais, né? Não é que vem junto, você contrata um e ganha o outro. É que normalmente os mestres de obras aqui que atuam em obra de pequeno porte, eles já têm uma equipe.
Então, você vai ser responsável por ir atrás de equipes e fazer a contratação. Você vai ser responsável por comprar material e fazer a contratação. Por exemplo, tem que pedir a ligação de água na edificação para você começar a construir, né? Na maioria das edificações, quando você vai construir, a primeira coisa que você faz é, depois que está com o projeto aprovado, é pedir a ligação de água para você, porque você vai usar água na obra, né? E a eletricidade também. Então, quando você está fazendo esse serviço de administração de obra, é um serviço completo, que você vai ser responsável por todo tipo de contratação e trâmites que precisa para fazer a execução da obra, né? Tem um pouquinho de diferença aqui do empreiteiro e depois da construtor final, né? A gente já vai ver aqui. Então, administração de obra, você administra as coisas e o proprietário ele só vai ter o papel do quê? De pagar os caras, né? A equipe que você contratou e tudo mais. E ele pode também dar a opinião dele. Por exemplo, na hora de comprar o aço, qual vai ser a sua obrigação? Como engenheiro que está fazendo administração de obra ou arquiteto fazendo administração de obra. Qual vai ser a sua função? Você vai atrás de 3 orçamentos diferentes, vai trazer seus orçamentos, vai dar a tua opinião para o proprietário e o proprietário vai falar, olha, eu quero pegar um quarto orçamento por mim mesmo. Às vezes acontece de eles fazerem isso. Não é comum, porque normalmente quem contrata administração de obra é o cara que ele não quer ter preocupação com a obra, tá? É o cara que ele trabalha lá o dia inteiro e ele não quer nem saber de obra. Que é aquele cara que construiu, mas que ele não vai ficar entendendo de comprar ferro e tudo mais. Porque todo mundo que vai construir, no final do processo, o cara digamos que ele só contratou acompanhamento de obra. No final do processo, o proprietário vai entender muito de compra de aço, como que compra o aço, se é no quilo, como que faz um orçamento, vai aprender até a ler o orçamento. E tem cara que não está disposto a fazer isso, ou disposto a hora dele, o tempo dele vale muito mais do que isso, né? Então, às vezes o cara é um executivo, tá? Ele não vai querer ficar mexendo com obra. Então, ele contrata a administração de obra, que a gente, como engenheiro civil ou arquiteto, pode fazer isso. A gente vai levantar todos os orçamentos. O que é a questão aí da administração de obra? Você não vai pagar ninguém. Não é assim que o cara está te pagando como uma construtora e você vai subcontratar o pessoal. Você só indica a equipe para ele. Por exemplo, você pode levar uma equipe e falar assim, olha, os caras aqui cobram X por hora, X por dia, ou eles cobram um valor fechado para fazer essa obra, tá ok para você? Sim, então o proprietário que vai fazer o pagamento, e o pagamento pode ser até direto, né? Em geral, o pagamento é direto. Você dá o número lá da conta lá do mestre de obras, por exemplo, ele faz o pagamento direto, ou então o proprietário entrega o cheque para você e você passa para o mestre de obras. Ou seja, você não tem custos com isso, tá? Você está fazendo um papel de administrador. Administrador é justamente isso, o negócio não é seu, não é você que paga, você só faz o meio de campo. É igual você ser administrador numa fábrica de automóveis, você só administra as coisas, mas não é você que paga efetivamente as coisas, tá? Você faz a coisa rodar, porque tem muita coisa para fazer numa obra. O proprietário ele fica maluco se ele não tiver tempo, porque só de orçamento de aço, cimento, vai acabar o cimento na obra, mesmo que seja bem planejado, vai ter uma hora que vai ter que fazer uma compra de cimento, de materiais, a equipe de pedreiros lá que às vezes falha. Ah, interessante aqui, uma coisa que eu não falei sobre acompanhamento de obra. Acompanhamento de obras, o cara só vai ver a parte técnica da obra. Se o pedreiro começar a faltar lá, por exemplo, faltar na obra e a obra não estiver andando, não tem nada a ver com acompanhamento de obra. É o proprietário que tem que cuidar disso aí, do andamento da obra, do ritmo da obra, essas coisas, é o proprietário que vai ter que cuidar. O acompanhamento implica só a questão técnica, de ver se tecnicamente está tudo sendo executado nos conformes, tá? Não tem nada a ver com cronograma. Já na administração aqui, quem que cuida para a obra andar num determinado ritmo? É a gente aqui, como engenheiro civil ou como arquiteto. A gente está administrando a obra, está fazendo ela andar num ritmo, então a gente vai ter cronogramas. Então, em geral, quem contrata a administração da obra, ele vai ganhar um cronograma. Eu vou sentar lá com o proprietário e vai falar, olha, o cronograma que a gente vai... Quanto tempo você precisa que seja construído? Ah, um ano. Tá bom, então vou fazer um cronograma aqui para um ano de obra. Então, nessa fase a gente vai fazer a fundação, nessa fase aqui você vai ter que desembolsar tanto para contratar gente, nessa daqui para material eu estimo que vai ser tanto. Ou seja, você vai organizar a obra para o cara, fazer a obra andar no ritmo
e intermediar, fazer o meio de campo ali na contratação dos materiais e das pessoas, tá? Você pode até ajudar também na questão dos pagamentos. Por exemplo, você recebe um cheque do proprietário para você simplesmente repassar para a equipe de obra. Não sai nada do teu bolso, tá? É só uma questão de você fazer o meio de campo. Não é que você... Eu estou falando que não sai nada do seu bolso porque nesses outros dois aqui vai sair coisa do teu bolso. Então, nessa administração de obra, é o mais interessante para mim, porque você consegue aplicar coisas de gestão de obra mesmo, porque você vai ter que entender de cronograma de obra, vai ter que entender de cronograma físico-financeiro, para ter o aporte lá certinho com o que o proprietário estima que vai acontecer, tá? O proprietário quer que aconteça, não que gaste todo o dinheiro numa parte, uma distribuição certa de obra e vai entender muito de orçamento, vai ter que aprender a ler um orçamento aí de ferragem, o que implica. Então, nessa área aqui você tem que entender bastante de obra e de gestão de obra, gerenciamento de obra, tá? Essa área para mim é bem interessante. E vai ter que entender da parte técnica também. Aqui está embutido o acompanhamento técnico. Então, nessa administração de obra, você vai trabalhar bastante na obra. Não é igual acompanhamento, que você só vai lá algum dia na obra, tipo uma vez por semana, duas vezes por semana. Você vai fazer muito trabalho de escritório também, que você vai sentar e vai ficar vendo os orçamentos que vão te mandar. Então, na época de laje, por exemplo, você vai ter que correr atrás das empresas. O proprietário não vai ter que pegar, abrir o Google e digitar lajes, empresas de laje em Dayatuba, e pegar o telefone, ligar, aí ver todos os trâmites que tem para fazer um orçamento. Vai ter muita coisa que o cara vai perguntar e o proprietário não vai saber. Então, essa é a vantagem do proprietário para contratar uma administração de obra. E tem gente que pensa, mas o proprietário ele fica meio... Não tem um risco para o proprietário ter uma administração de obras em termos de custo? Não, não tem, porque assim, o proprietário ele tem uma liberdade para falar assim, todo orçamento que for apresentado pelo engenheiro que está fazendo a administração da obra, ele pode ter a liberdade de apresentar um quarto orçamento, por exemplo. O proprietário pode falar assim, ó, eu quero que todo serviço que for ser feito, você me apresente dois orçamentos, eu ainda vou apresentar um terceiro. Mas é como eu falei, isso não vai acontecer, porque o objetivo do cara estar contratando uma administração de obra é justamente ele não precisar se envolver nas coisas, ter que aprender como que é um orçamento de uma laje, tem que aprender que o cara tem que ter o DWG, o cara de orçamento de laje, a primeira coisa que ele vai perguntar para um cara que liga pedindo um orçamento é: você tem o DWG do projeto arquitetônico? Ou do projeto estrutural, né? Desculpa, do projeto estrutural. Aí o proprietário fala DWG, porque o cara da laje quer tirar as medidas ali da forma, né? Tudo bonitinho. Aí depois ele vai ter que marcar um dia para ir medir a laje em loco mesmo, né? Depois que as paredes estiverem levantadas, as vigas feitas, né? Pelo menos montada ali, ele vai medir em loco, porque às vezes tem diferença do projeto estrutural, às vezes dá uma diferença na obra. O cara faz um pouco diferente ou coisa do tipo. As medidas não são tão precisas, então ele vai tirar uma medida precisa na obra. Ou seja, todos esses trâmites aí o proprietário não precisa fazer se ele contratar uma administração de obra, tá bom? Eu já fiz administração de obra assim em obras sobrados de médio porte, digamos assim, sobrados grandes assim de 300 metros, mais de 300 metros, e em condomínio de alto padrão, que é basicamente quem vai contratar uma administração de obra, porque esse pessoal, às vezes, o cara morava em São Paulo e estava construindo aqui no interior de São Paulo e morava no São Paulo capital. Ele não tinha tempo para isso, era um executivo que tinha a própria empresa dele lá na área de TI, só lembrando. É, ele tinha a própria empresa dele, então ele não tinha tempo de fazer isso. Ele me contratou a administração e eu corria atrás de tudo para ele. Eu fazia o negócio andar e só dava feedbacks para ele. É isso que um administrador de obra tem que dar para o proprietário. Feedbacks, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, a gente precisa de tal material e resolver tudo meio de campo, só ir posicionando o cara, tá? Então, isso daí é administração de obra. Como que isso aqui é normalmente pago? Isso daqui varia muito, mas em geral pode ser um valor fechado pela obra inteira. Na época, essa obra especificamente que eu estou falando, eu cobrei um valor fechado pela obra inteira e depois dividi nos meses lá que eu achei que ia durar a obra, né? Que o cronograma que a gente fez, então nessa administração de obra está incluso o cronograma e etc. O que eu achei que ia durar aquela obra, então eu fiz dessa maneira.
tá? Por que que eu estou explicando isso? Como que é contratação? É não confundir com contrato por administração. Por quê? Existe um tipo de contrato que o cara está fazendo administração de obra e ele faz um contrato por administração, ou ele está tocando a obra e faz um contrato por administração. Então, administração de obra, quando eu falo assim, eu estou fazendo a administração daquela obra, não quer dizer que eu estou num contrato de administração necessariamente. Eu posso estar fazendo a administração da obra e com valor fechado de custo lá que eu cobrei para administrar aquela obra. Tá? O que é um contrato de administração? Um contrato de administração ou por administração, no nosso contexto aqui, né, de obras, é um contrato que eu cobro um valor percentual em relação ao que o cara está gastando com a obra inteira, inclusive materiais. Então, digamos assim, o cara cobra, sei lá, 1% do que ele gastar na obra inteira vai ser o que o cara cobra para administrar a obra dele. Esse tipo de cobrança de forma de pagamento é muito comum quando você faz uma administração de obra. Porque às vezes você não sabe qual que vai ser o porte exato da obra e tudo mais. Então, para ser uma coisa justa, você fala assim, olha, eu já sei, vou fazer assim para você ver mais ou menos o porte da obra. Eu vou te cobrar 5% em relação ao custo total da sua obra. Isso é um contrato por administração. Não quer dizer que toda administração de obra é feito com contrato por administração. Eu posso fazer com contrato com valor fixo, com valor fechado. Porque apesar dos nomes serem parecidos, contrato por administração é uma modalidade de contrato e administração de obra é um serviço que você está entregando, que pode ser cobrado de outra maneira, pode ser com valor fixo, um valor mensal, pode ser por tempo, tipo, cobro 3 mil reais por mês, independente do que estiver acontecendo. Se a obra durar mais, problema teu, né? Então, é, cobro 3 mil reais por mês e eu te garanto que a obra vai durar no máximo 12 meses. Aí o cara faz a conta ali e vê o que compensa para ele. Mas é muito comum as pessoas que fazem administração de obra fazer um contrato por administração. Um contrato por administração é isso. O proprietário comprou um saco de cimento, deu 11 reais lá, 11 reais nada, o saco de cimento já está muito mais caro. Sei lá, deu 17 reais o saco de cimento na época. Desses 17 reais, 5% de 17 reais de um saco de cimento vai para o engenheiro que está fazendo a administração da obra, ou para o arquiteto que está fazendo a administração da obra. O proprietário ele fica meio cabreiro com esse tipo de contrato, sabe por quê? Porque quanto mais a obra for cara, mais vai ser o que o engenheiro vai ganhar. Então parece que o engenheiro não ficaria muito de olho no desperdício, né? Claro que tem algumas coisas que dá para colocar nesse contrato, que o proprietário poderia imaginar de colocar nesse contrato, tipo um valor máximo, né? Você faz porcentagem até um determinado valor, para evitar desperdício, né? Mas também tem as suas vantagens, o contrato por administração em relação na visão do proprietário. Porque ele pensa assim, poxa, a minha obra não vai encarecer mais do que 5%, dependendo de qual for o custo dela, entendeu? Então ele faz um raciocínio ali por porcentagem. Se eu estou fazendo uma obra de 300 mil, vai ser 5% a mais só que eu vou gastar. Então também tem as suas vantagens. Qualquer dia eu vou gravar alguma coisa só sobre contrato por administração, formas de contratação, né? Que aqui a gente não está falando de contratos, está falando de etapas, de tipos de serviços, tipos de atuação que você como engenheiro ou arquiteto pode ter numa obra, tá? Beleza. Como eu falei aqui, essa administração, as coisas só passam por você, você faz todo o meio de campo, mas o dinheiro não sai do teu bolso. Aí depois desse tem um mais avançado. Nota que a gente está indo avançado, né? Um proprietário mais simples, ele vai contratar um acompanhamento de obra, um executivo que não tem tempo para nada, não quer ficar sabendo de obra, vai contratar administração por obra. E tem gente aqui que vai contratar, eu não diria que esse é mais avançado do que esse, com certeza não é mais avançado, que é o construtor, digamos, empreiteiro, tá? O que é o construtor empreiteiro? Ele é um cara que chega sendo proprietário, e que pode ser um arquiteto, um engenheiro civil, e ele fala assim, olha, eu vou te dar toda a mão de obra, tá? Vou te dar toda a mão de obra, você paga os materiais, e eu vou contratar todos os serviços, vou pagar do meu bolso, e para fazer tudo isso, eu te cobro X. Sei lá, se for uma casa de 200 metros, vamos dizer, de 200, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 100 mil. Tá.
Se for uma casa de 200 metros, o cara fala assim, ó, te cobro 150 mil, você, proprietário, me paga 150 mil e eu vou te entregar toda a mão de obra. Não interessa como que eu vou contratar, não interessa se eu vou colocar servente lá dentro da tua obra, não interessa se eu vou contratar um mestre de obras, eu te garanto toda a parte de serviço de mão de obra por 150 mil, nessa tua casa de 200 mil, de 200 metros, desculpa, uma casa de 200 metros, eu te garanto todos os serviços que precisa de mão de obra, eu te garanto esses serviços por 150 mil. Você só precisa me pagar os 150 mil e você não vai ter mais preocupação com, na hora de assentar o piso, eu vou ter o proprietário, assim, o que é bom isso para o proprietário? É que na hora de assentar o piso, o proprietário não vai ter que ficar pesquisando quem que assenta piso e pagando esse cara individualmente. Nesses 150 mil está incluso todas as mãos de obras. Claro que o empreiteiro ele pode excluir algumas coisas, né? Normalmente eles excluem, tipo, sei lá, assentamento de esquadria. Às vezes eles tiram isso daí, alguns serviços específicos, né? Muro, por exemplo, às vezes eles fazem a parte, né? Mas em geral, o construtor empreiteiro, entre aspas, né? Ele garante todo o serviço de mão de obra, ele tem a equipe dele, então aqui é bem negócio imagina que tem um engenheiro, um arquiteto, que ele formou uma equipe depois de um tanto de tempo, né? E ele já sabe quanto que aqueles serventes cobram, o mestre de obras cobra, ele tem uma equipe redondinha que ele faz uma conta lá que os custos daquela equipe lá para ele fazer, para ele executar uma obra desse porte que eu estou descrevendo, de 200 metros, digamos que o custo vai ser, sei lá, 70 mil. Então ele cobra 150 mil e ele sabe que o que ele vai gastar efetivamente é 70 mil e essa diferença ele fica com um lucro. Então, para esse tipo de coisa, você tem que ter uma equipe muito bem alinhada. Não adianta você fechar a obra por 150 mil, que o proprietário vai te pagar, porque dentro desses 150 mil você vai ter que contratar todo mundo e executar a obra do cara. E se você não tiver equipe, você não consegue executar a obra do cara, que você vai começar a ir no mercado e você vai ver que depois pode estourar esse valor, por exemplo, e não consegue fazer a obra do cara. Então você tem que dar o preço com que você sabe que você vai conseguir executar e sobrar um valor ali para você, né? Senão não faz sentido você trabalhar. Então o empreiteiro é isso, ele subcontrata pessoas, mas ele cobra um valor único. O proprietário ele tem que se preocupar com um valor único de mão de obra, né? Que é o que ele vai pagar para o empreiteiro. Ele não tem que saber quanto que custa para assentar um piso. Isso daí é o empreiteiro ou o construtor que vai se responsabilizar. Ele só tem que comprar os materiais e pagar esse valor fixo aí. Tá? Empreiteiro nem sempre ele vai ser um engenheiro civil ou um arquiteto, tá? Só estou falando que essa é uma das atuações. Essas daqui são mais comuns para engenheiro civil e arquiteto. Empreiteiro não é tão comum. Às vezes o empreiteiro é um mestre de obras que depois de um tempo ele formou uma equipe, então ele fornece a mão de obra. Mas também existe bastante, não é tão comum quanto os outros, mas existe bastante. O cara monta um pequeno escritório ali, tem umas duas, três equipes e ele vende a mão de obra dessas equipes, mais, digamos, todo a administração dessa mão de obra, né? Não na parte de orçamento lá de materiais, não a administração desse tipo aqui que eu expliquei, mas a administração da mão de obra. Ele que vai garantir que o cara vai lá e assentar o piso mesmo. Então ele vende isso daqui, porque ele já sabe o custo que tem para ele efetivamente, por estar fornecendo aquele serviço. E a diferença ele fica com ele. Então existe bastante engenheiro civil que trabalha dessa maneira. Então o que o cara vira? Ele vira tipo um construtor, mas ele não mexe com a parte de material, ele não, nesse orçamento que ele dá aí de 150 mil que eu falei, ele não faz a parte de materiais, né? É uma questão de fornecimento de mão de obra, tá? Então, construtor, empreiteiro, barra, fornecedor de mão de obra. Ficou tudo zoado aqui. Fornecedor de mão de obra, tá? É bem comum, para isso você precisa ter um pouco de experiência no mercado, bastante experiência no mercado. Aqui você é um administrador, com técnicas aqui, você tem que conhecer de obras, com certeza, mas também você tem que entender bastante de técnicas de gestão, né? Fazer cronograma e tudo mais, né? Acompanhar a obra para ela poder andar. Aqui você precisa ter muita experiência aí para você saber efetivamente
que a tua equipe no final vai gastar para você conseguir construir aquilo lá e ainda sobrar um valor em relação ao que você pediu do proprietário, né, que é um valor fechado. Então, nessa modalidade aqui, o proprietário ele se preocupa com o quê? Com o custo dos materiais e com um valor fechado que ele tem que dar para o construtor, empreiteiro barra fornecedor de mão de obra. Tá? Essa modalidade aqui ela é bem vista pelo proprietário, porque os materiais, ele mesmo, um proprietário um pouco mais simples do que esse que contrata administração. Por quê? Porque o proprietário não quer ficar discutindo mão de obra, que é uma coisa chata, mas ele quer pesquisar os materiais, então quando ele tem mais tempo. Esse daqui é bem comum na minha região, esse tipo de contratação. O que não é tão comum é ser um engenheiro civil ou arquiteto que seja esse cara aqui, né? Esse construtor. Mas o tipo de contratação talvez seja o mais comum, muito mais comum que a administração, com certeza. E tem o final aqui, né? Que é, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, legal, que é o construtor mesmo. O que é o construtor mesmo? Além de fazer o que ele está fazendo aqui em cima, de construtor, empreiteiro, ele também fornece os materiais. Então aqui é mão de obra mais materiais. Então, esse tipo de contratação aqui que está crescendo bastante, ou esse tipo de áreas de atuação, né, que você pode atuar como engenheiro civil ou arquiteto, esse tipo aqui está em bastante crescente, tá? Que é basicamente, eu chego lá para o proprietário e falo assim, olha, eu sou engenheiro civil, eu tenho equipes, eu tenho, digamos, uma capacidade financeira para comprar materiais mais baratos e eu vou te cobrar sei lá, uma casa de 200 metros, vamos lá, eu vou te cobrar 450 mil, eu vou te cobrar 450 mil para a gente fazer essa tua casa aí. Isso inclui tudo, mão de obra, materiais, tudo mesmo. Você só vai mudar para casa. Então, por isso que é turnkey, né? Que é, ou seja, só virar a chave. É esse que é o proprietário tem o trabalho de fazer, de assinar o cheque lá de 450 mil, né? Ou, obviamente, normalmente essas coisas são parceladas. Assinar os cheques e simplesmente entrar na casa. Ele não vai se preocupar com pintura da casa, ele não vai ter que contratar pintura ou comprar tinta, não vai ter que ver nada. Ele só vai entrar na casa e morar, tá? Então esse é o completo, é o pacote completo. Aí você já está quase atuando como uma construtora mesmo. Não necessariamente você precisa ser um construtor. Na prática você é uma construtora, né? Se você compra os materiais e entrega a mão de obra, você é uma construtora. Mas eu falo que você pode ter um escritório relativamente pequeno e atuar nisso daí, tá? Porque os materiais, se você está fazendo obra de pequeno porte, você consegue fazer essa compra aí, você pode ganhar mais na questão da mão de obra, né? Isso aqui, óbvio, se você está tocando tipo 10 casas, se você é um cara que consegue ter um escritório que está tocando umas 10 casas, você consegue economizar na compra de materiais em relação ao que seria um proprietário lá mesmo indo comprar. Então você consegue ter um valor que no final, o valor que você cobrou do proprietário ainda vai sobrar uma gordura ali para você, para ser a tua remuneração, né? Então esse daqui é mais complexo porque envolve você tem que ter uma certa estrutura, né? Você tem que ter até uma estrutura financeira, porque por exemplo, ó, o proprietário ele fala assim, tá bom, então vai ser 450 mil e eu vou te pagar, sei lá, 50 mil por mês eu vou te dar parcelado, aí a gente faz tantas parcelas de 50 mil, né? Ou te dar uma entrada lá de 100 mil, mais parcelas de 50 mil, por exemplo. E o que acontece é que você precisa ter dinheiro para girar essa obra, porque tem um valor lá que o proprietário só vai te pagar quando acabar a obra. É bem comum nesse tipo de contrato, com pacote fechado, né, o turnkey, você só recebe uma certa parcela lá depois que está tudo ok, que é uma garantia também do proprietário. Então, nesse tempo aí, você tem que conseguir pagar os caras que estão trabalhando na obra, tem que conseguir pagar os materiais. Às vezes, o sistema de pagamento dos materiais que você consegue comprar às vezes tem que comprar o material à vista, né? Entre aspas, você compra à vista para economizar e o pagamento do proprietário em relação a esse material só vai ser depois. Então você tem que ter um financeiro para poder as coisas girarem, né? Digamos um capital de giro. Então esse daqui é quando você já tem uma estrutura boa. Nesses daqui, basicamente,
Esse daqui você precisa ter uma equipe boa, né? Já tem que ter network, ter equipes que você sabe que vai te garantir aqueles valores, aquela produtividade. E nesses daqui é mais o seu trabalho mesmo. Nesses daqui é mais a sua capacidade do trabalho. Nesse daqui mais está vendendo mais o seu tempo do que qualquer outra coisa. Então aqui é um tipo de serviço que você está vendendo o seu tempo, né? Acompanhamento de obra, administração de obras, está vendendo o teu tempo de fazer um cronograma, de ir na obra para ver se está tudo ok. Você não tem risco nenhum, você não paga nada aqui para os outros e depois recebe do proprietário e a diferença fica com você. Esses dois aqui, sim, né? O construtor só com a questão da mão de obra ou o construtor com a mão de obra mais os materiais. Isso daqui é você que paga ou a mão de obra ou a mão de obra mais os materiais com o dinheiro que o proprietário pode nem ter te dado ainda. Então, aqui você precisa ter um pouco mais de estrutura e você corre bem mais riscos. Aqui você não corre risco nenhum, é só se fazer seu trabalho corretamente, você está vendendo o seu tempo de serviço. Mas também, em compensação, né, quanto maiores os riscos, maiores os ganhos. Esse aqui você não está vendendo a tua hora. Esse daqui você está vendendo a tua hora aqui em cima. Esses daqui você está vendendo a tua experiência, o teu know-how, a tua estrutura para conseguir comprar materiais mais barato, o teu network, que você já conhece equipes que trabalham com você. Então aqui é outro tipo e outro nível de ganho, né? Aqui você realmente começa a ganhar valores bem mais altos, você consegue extrapolar o que você consegue ganhar em termos de número de horas máximas que você consegue trabalhar. Porque imagina, uma administração de obras tem um certo X que você consegue administrar a obra. Eu expliquei aqui como é a administração de obra, é uma coisa muito completa, né? Cada serviço lá você vai ter que fazer vários orçamentos, então aqui é o seu tempo. Se você não estiver no escritório fazendo alguma coisa, você está perdendo dinheiro. Quando você está trabalhando aqui como um construtor, ou mesmo como um empreiteiro, aí é outro nível de coisa, tá? É outro nível. Você vai ter que trabalhar bastante, mas você consegue ganhar extrapolando a tua hora trabalhada. Então, obviamente, se você toca 10 obras no esquema de turnkey, você vai precisar ficar bastante no escritório, né? Porque você precisa administrar essa compra de materiais, administrar pessoas que estão te ajudando a fazer essas coisas. Mas não dá para comparar com, por exemplo, fazer projetos. Fazer projeto basicamente é em cima da hora mesmo trabalhada. Você tem que ver quanto você cobra a tua hora lá e quando você vai vender um projeto estrutural. Você tem que pensar quantas horas eu gastaria para fazer esse projeto estrutural. Tá? Então é como se fosse um dentista ali. Um dentista ele ganha pela produtividade dele. Se ele atende 100 clientes numa semana, é isso que ele vai ganhar multiplicado pelo valor da hora que ele cobra em média, né? Ele não cobra, obviamente, ele não cobra para o cliente pela hora, mas no final das contas ele está vendendo a hora dele, né? As contas que ele pode fazer é até diferente, mas no final das contas o ganho é sempre muito proporcional ao número de horas trabalhadas. E esses dois aqui já não, já é outro tipo de coisa. Você vende um valor agregado muito maior, tá? Então não quero entrar em coisas muito de carreira agora, porque a gente vai ter alguma série aí falando sobre carreiras na construção civil, arquitetura e tudo mais, né? Até empreendedorismo, essas coisas. Hoje eu quis falar sobre coisas que você pode atuar, e principalmente esses daqui são bem relativamente comuns de você atuar. Esses daqui costuma ser quando você já tem um pouco mais de experiência. Então, abrir um pouco o leque aí para entender qual que é a atuação de um engenheiro ou de arquiteto numa obra, porque a gente tem uma certa digamos assim, um certo folclore, né? Quem não conhece o mercado, a obra, como funciona, que o engenheiro, o arquiteto é aquele carinha lá que tá. O arquiteto normalmente tem o folclore de que é o cara que está na prancha fazendo o projeto arquitetônico, mas ele não sabe que o arquiteto pode fazer uma administração de obras, um acompanhamento de obras ou até projetos complementares. E a gente tem aquela visão de engenheiro, aquele carinha lá com um bonezinho, boné, com o capacete de segurança branco na obra, olhando assim para ver se está tudo ok. Isso tem bastante a ver com o responsável técnico pela obra, por administração, mas ele pode estar fazendo um projeto também, né? Pode estar fazendo, ele pode ser um construtor, não fica na obra, né? Ele fica no escritório e vai verificar se a equipe está tudo ok, subcontrata uma pessoa para ajudar nesse meio de campo. E aqui mais ainda, ele já está virando uma construtora mesmo, né? Então, é isso daí. Espero que tenha sido
que contribuem em alguma coisa. Se tiver algum comentário sobre essas coisas aí que eu falei, bastante coisa, deixa aqui embaixo para a gente ir evoluindo aí nas próximas aulas, porque isso daqui, esse material aqui mesmo já veio de sugestões que vocês deram nas outras aulas, tá bom? Então, até mais, obrigado aí pela presença.